Boa noite, gente. Enquanto eu passo aqui o álcool gel. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai começar o assunto da segunda unidade. Está sem áudio. Estão me escutando que Juliana está falando que está sem áudio. Deixa eu olhar aqui. Pronto, perfeito. Então, deve ser alguma coisa errada em Juliana. E Juliana, qualquer coisa você saia e depois você entra do link. Inclusive, eu posso colocar diferentes, tanto pode ser o microfone, a câmera. Deixa eu olhar aqui, qual é o que fica melhor. O som fica melhor assim. 1, 2, 3. Ou ele fica melhor. Assim. Pronto, vocês estão me escutando? Tá igual, né? Tá igual. Pronto, então a gente prossegue assim. Então, pessoal, hoje a gente vai começar o assunto da segunda unidade. No segundo horário, eu vou comentar sobre as provas. Eu já corrigi as provas, já lancei no sistema. Eu estou com dificuldade, eu queria mandar para vocês individualmente. Eu vou ver se eu faço isso daqui para a semana que vem. Porque tem algumas observações que eu fiz individualmente na prova de cada pessoa. Claro, hoje a gente vai dar uma correção geral, né? Vai corrigir de forma ampla. E se alguém tiver algum questionamento, a gente fica à disposição, mas só no segundo horário, né? Porque a gente também tem muito assunto para a gente prosseguir, então não dá para fazer a aula hoje toda de revisão, né? Mas no segundo horário, pelo menos uma parte dele, a gente vai passar isso. Assim, no geral, as notas foram boas, mas francamente eu não gostei muito do resultado, tá? Pouquíssimas pessoas ficaram com menos de 7, pouquíssimas. Mas, para dizer a verdade, eu acho que o resultado poderia ter sido melhor. Eu vou explicar cada questão, vou comentar. Mas eu fiquei com essa sensação. Semana que vem, pessoal, vai ser minha semana de estudos, né? Não vou ter aula minha semana que vem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu estou com vontade de deixar já 2 ou 3 estudos dirigidos, 2 ou 3 exercícios de fixação já para vocês irem fazendo. Então, provavelmente eu vou fazer isso, sim. Deixa eu começar. Estou procurando a aula.
Achei. Pronto. Vamos começar. Pessoal, caso vocês não estejam vendo esses slides, por favor, me avisem no áudio. Então, vamos começar a apresentação aqui. Gente, esses slides já estão disponíveis no Moodle e também tem o exercício de fixação deles. O exercício de estudo dirigido, eu vou fazer esse final de semana e vou colocar para vocês. Bem, pessoal, o ponto 7 é sujeitos de direito internacional. Não é um ponto muito longo, talvez dê para terminar hoje, mas é extremamente importante. Primeiro, sujeito de direito internacional é quem possui personalidade jurídica. E personalidade jurídica, num conceito assim bem simplificado, é a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações. Então, quem possui personalidade jurídica é quem é capaz de adquirir direitos e obrigações. No direito nacional, no direito interno, são sujeitos de direito internacional, aliás, direito interno, perdão, a chamada pessoa natural ou pessoa física, como a Receita Federal chama, ou seja, ser humano nascido com vida, e do outro lado, as pessoas jurídicas, né, que vão desde empresas, associações, o Estado, fundações, etc. No direito internacional, será que os mesmos sujeitos do direito nacional são os mesmos do internacional? Não. A posição majoritária, inclusive isso é uma coisa que eu chamo a atenção, porque na prova de vocês, apesar de eu falar, eu falei aqui, pessoal. Essa disciplina é direito internacional público. O que o STF coloca, o STF tem autoridade só no Brasil. A disciplina não é direito internacional público brasileiro, é direito internacional público. Quando eu falo de posição majoritária, por exemplo, aquela insistência que vocês têm de dualismo moderado. Gente, eu devia tirar um ponto de quem colocou aquela questão de dualismo moderado na prova. Primeiro, que a prova não tinha nada a ver com o Brasil. Segundo, que o Brasil não é dualista moderado de jeito nenhum. Ah, não! Mas eu tenho a jurisprudência do STF de 1977 que diz que sim. 1977, ou seja, outro regime constitucional, ditadura militar. E como eu disse aqui, pessoal, a disciplina é direito internacional público. Quando eu falo de posição majoritária, eu estou me remetendo a tribunais internacionais, não o STF, que não tem esse poder e nem essa abrangência toda, e estou falando do que é consolidado na doutrina, literatura, como a gente prefere chamar nessa área, no âmbito internacional, tá? Então, essa posição majoritária aqui não é do STF. Gente, nessa disciplina aqui, o STF não é tão importante, tá? Eles têm a última palavra do direito nacional brasileiro. Aqui não é direito nacional brasileiro, aqui é direito internacional público. Bom, então, qual é a posição majoritária? Existem três sujeitos de direito internacional, ou seja, três tipos de entidades ou pessoas que podem adquirir direitos e obrigações no âmbito internacional. Primeiramente, os Estados soberanos. Estado soberano é aquela entidade dotada de povo, território e governo soberano. Isso é o Estado soberano. Não confundam Estado soberano com Estado membro de federação. Estado membro de federação não possui personalidade jurídica internacional.
eles são sujeitos de direito interno, tá? Eles não são sujeitos de direito internacional. Então, por exemplo, e se algum de vocês já atuou a favor contra um Estado soberano, por exemplo, como estagiário, já viu lá a qualificação. Pessoa jurídica de direito público interno. A pessoa jurídica de direito público internacional, no caso do Brasil, é a República Federativa do Brasil. E, pelo amor de Deus, a República Federativa do Brasil, gente, não é, repito, não é a União. A União, que é como a gente chama juridicamente o governo federal, ela também é sujeito de direito público interno. E a Constituição é bem clara, né? A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados e municípios, e Distrito Federal, claro. É formado por esses, tudo junto e misturado. Porém, tem muito tributarista que diz que a União não pode mexer em tributo estadual via tratado. Gente, quando a União celebra o tratado, ela celebra em nome de todos os entes que formam a República Federativa do Brasil, tá? Até porque esses entes não podem celebrar tratados por direito próprio. Então, o Estado soberano, no caso do Brasil, é a República Federativa do Brasil, representada pela União. A União representa, porque isso é competência funcional dela, tá? Então, isso é um Estado soberano. Outro detalhe, pessoal. O Estado soberano, nem todos os Estados soberanos são federações, tá? Pouquíssimos. Pouquíssimos não, é uma minoria. É uma minoria ampla. Vamos dizer que 30%, mas não passa disso, não. Organizações internacionais. Organizações internacionais, gente, qual é o conceito? A gente vai ver depois nesse ponto o conceito mais completo. Mas, assim, o conceito mais resumido é que organizações internacionais seriam associações formadas por estados soberanos com finalidade política ou técnica. E, por último, a pessoa natural, os indivíduos particulares. Como hoje em dia existem muitos tratados, convenções, etc., que garantem, os direitos humanos da pessoa natural, então a maioria dos autores e dos tribunais acredita que a pessoa natural é sujeito de direito internacional. Certo? Então, a posição majoritária hoje dos tribunais internacionais e da literatura doutrina internacional são que só possui capacidade e personalidade jurídica internacional os estados soberanos, as organizações internacionais e a pessoa natural. Porém, os que têm mais capacidade, aliás, nem capacidade, é prerrogativa, seriam os estados. As organizações internacionais têm as prerrogativas que os estados que as criaram indicarem no seu estatuto, e a pessoa natural, por sua vez, tem prerrogativas muito poucas, muito exíguas, para usar uma palavra mais bonita, no âmbito internacional. Isso leva a muitos autores, inclusive, a dizer que a pessoa natural, muitos autores importantes, mas a posição minoritária, né? A pessoa natural é tão restrita no âmbito internacional que ela não seria não teria personalidade jurídica, não seria um sujeito de direito internacional. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Rezec, que foi ministro do STF e juiz em Haia, da Corte Nacional de Justiça, ele defende que só existem
dois sujeitos de direito internacional: os Estados soberanos, que tem a Santa Sé equiparada para todos os fins de direitos políticos, que tem personalidade jurídica originária, e as organizações internacionais com personalidade jurídica derivada. Pessoal, para a RESEC só existem esses dois sujeitos. A Santa Sé é o Vaticano? Não. Santa Sé é a pessoa jurídica equiparada a Estado soberano, que representa, ao mesmo tempo, o Vaticano e a Igreja Católica. Ele possui personalidade jurídica originária como os Estados. Mas por que Santa Sé não é o Vaticano? Porque a Santa Sé existe desde a Idade Média. O Vaticano só existe desde 1929. Tá? Tem nem 100 anos. A Santa Sé já teve vários territórios além do Vaticano. Já teve territórios em Malta, na França, e até 1870, todo o centro da Itália. Em 1870, o Reino da Itália ocupou os territórios da Santa Sé, que eram os Estados Papais, e gerou, mesmo assim, a Santa Sé continua existindo, percebam, porque ela existe independente dos territórios que ela tem a soberania. Em 1929, a Santa Sé fez um tratado com o Reino da Itália, na época era Mussolini, o primeiro-ministro, né? E fizeram o seguinte acordo. O Reino da Itália pagaria uma indenização à Santa Sé e, por sua vez, concederia a soberania do Vaticano, que é uma área exígua, simbólica, é como daqui do Campus 1 ao Campus 2, a extensão, né? É um quarteirão assim, pessoal, já dei a volta todinho, né? Mas é uma área exígua. E pronto. O dinheiro da indenização foi tanto que deu para fundar o Banco Vaticano. Então, entendem, Santa Sé existe independente do Vaticano, existe muito antes, quase 1000 anos antes dele, né? Outro detalhe importante, por que os estados soberanos têm personalidade jurídica originária? Porque a personalidade deles originou as outras e porque, pessoal, eles vêm de uma coisa que vocês devem lembrar que chama-se poder constituinte originário. Bom, pessoal, as organizações internacionais, por sua vez, como a ONU, a OIT, a OEA, a FAO, elas têm personalidade jurídica derivada, porque a personalidade jurídica delas, deriva dos estados que as criaram. Para a RESEC, empresas e indivíduos particulares não possuem personalidade jurídica internacional. Em relação a empresas, ele segue a posição majoritária. Por quê? Não existe um registro mundial de empresa, pessoal. Em cada país que a empresa quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno daquele país. Eu acredito que todos vocês já compraram produtos de empresas multinacionais, transnacionais, como quiserem. Aí vem lá, não sei o que do Brasil Limitada, Volkswagen do Brasil Limitada, Samsung, meu celularzinho é Samsung, do Brasil Limitado SA, se for a sociedade anônima, né? E assim sucessivamente. Então, em cada país que a empresa quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno. Claro, existem empresas que são mais poderosas do que determinados estados soberanos, tanto em influência quanto em faturamento, né? Porém,
Em cada país que essa empresa quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno daquele país. Reparem aí em casa, você deve ter produto da Coca-Cola. Olha a razão social, né? Basta você olhar na embalagem do produto. Pronto, esse meu álcool gel aqui, estou fazendo propaganda não, é Nobel do Brasil Limitada. Deve ser uma empresa aí que não tem origem no Brasil, né? Agora, em relação a indivíduos particulares, aí a posição de RESEC é minoritária, mas é uma minoria importante e influente, né? Ainda tem essa. Bom, pessoal, em relação a indivíduos particulares, RESEC, ele explica o seguinte, e a posição dele, como eu disse, é minoritária, mas é uma minoria importante. A pessoa natural, a pessoa física, é tão restrita aos seus direitos no âmbito internacional que ela não é sujeito de direito internacional. Como assim? Por exemplo, um dos direitos mais básicos da pessoa natural é o direito de ir e vir. Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, não tem problema não, quem tem que ensinar isso sou eu. No âmbito internacional, só o Estado de origem da pessoa é obrigado a receber. Nenhum Estado é obrigado a receber qualquer cidadão estrangeiro. E visto, por exemplo, o visto, ele não gera direito adquirido. Se uma pessoa tem um visto de 10 anos para os Estados Unidos, a pessoa, pronto, aquele visto pode ser cassado, negado, pode ser cassado ou negado a qualquer momento. Porque é um ato discricionário, inclusive, entenderam? O único país obrigado a admitir uma pessoa é o seu país de origem. Seu país de origem. Então começa aí. Não há direito de vir no âmbito internacional. Outra coisa, o direito de ação no âmbito internacional, ele fica restrito aos estados que ele fica restrito aos estados que reconhecem esse direito de ação. Como assim? Como assim? Eu estou dizendo a vocês o seguinte: uma pessoa natural só pode processar um Estado soberano no âmbito internacional se esse Estado aceita ser processado. Se ele não aceita ser processado, esse direito de ação não existe, tá? Por quê? Por exemplo, percebam, primeiro, no direito interno a pessoa natural tem o direito de ir e vir, pelo menos no regime democrático, né? O habeas corpus está aí para garantir isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, você, claro, se for no regime democrático, você tem o direito de ação do Estado, em face do Estado, independente, aliás, mesmo alguns regimes não democráticos, você tem o direito de ação em face do Estado, independente do Estado concordar com isso ou não. No âmbito internacional, você só pode processar um Estado se o Estado aceitar ser processado. Do contrário, você não pode. Tá? Não pode. Claro, os autores focados nos direitos humanos defendem que os indivíduos particulares também são sujeitos de direito internacional.
A Cruz Vermelha Internacional, pessoal, por sua vez, foi a primeira organização internacional surgida no século XIX, né, com natureza técnica e humanitária. Tem autores hoje como Miles Waller que diz que a Cruz Vermelha não é organização internacional, mas os autores mais antigos colocam que é. Quem é que está certo? Veja só, a Cruz Vermelha, apesar do nome, não é uma entidade que tem finalidade religiosa. Ela é uma entidade neutra. Ela foi fundada através de um tratado, que é a Convenção de Genebra, de 1864. Esse tratado reconheceu a personalidade jurídica internacional dela. Porém, a Cruz Vermelha, como é uma entidade muito antiga, gente, ela mescla características de ONGs com características de organizações internacionais. Como organização internacional, ela foi criada por tratado. Mas, como ONG, ela é dirigida por pessoas naturais, não por estados soberanos. Ela é dirigida por 7 suíços. Por que suíços? Porque o fundador era suíço, e a Suíça é um país neutro, né? Apesar do nome Cruz Vermelha, ela não tem finalidade religiosa. Inclusive, países muçulmanos, ela não chama-se Cruz Vermelha, ela chama-se Crescente Vermelho. Então, essa entidade, pessoal, ela é, sim, organização internacional, porque foi criada por tratado e pronto. Agora, é claro, ela tem algumas características de ONGs, né? Por ser também muito antiga e pelo seu próprio caráter de neutralidade. Charles Rousseau, que é um importante autor francês do século passado, ele tem, gente, ele tem uma classificação para organizações internacionais que é bem interessante. Qual é a classificação dele? A classificação dele é minoritária, mas é importante. Primeiro, se tem as coletividades estatais, que seriam exatamente os estados soberanos. Segundo ponto, as coletividades interestatais, que seriam as organizações internacionais. Terceiro ponto, e aí ele segue a posição minoritária nesse aspecto, os movimentos de libertação nacional. Como assim? O IRA, porque a maioria dos autores não reconhece esses movimentos de libertação nacional como sujeito de direito internacional, por um motivo bem simples. Muitos deles usam o terrorismo para alcançar seus objetivos. Inclusive, tem um exemplo do IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. Pronto, uma das maiores dificuldades para sair do Reino Unido da União Europeia foi justamente a questão irlandesa. Até o final da década de 1990, na Irlanda, havia uma situação de guerra civil. Era uma guerra civil que envolvia católicos e protestantes, né? E essa guerra civil demorou décadas e havia o Exército Republicano Irlandês. No acordo que foi selado no final dos anos 90, né, acho que foi em 98, 97 ou 96, foi em algum desses anos, por aí. Das questões do acordo era o seguinte: não ia haver mais controle de fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Perfeito. Porém, quando o Reino Unido sai da União Europeia, abre a possibilidade de voltar a esse controle. E, consequentemente, quem disse que o IRA não poderia voltar ativa? E um detalhe bem importante sobre essa questão do IRA,
De vez em quando, alguns alunos, mais do curso de Direito, porque a RI o pessoal estuda mais História, perguntam, professor, por que só tem terrorista muçulmano? Aí eu disse, você sabia que até o final dos anos 90, em pleno Reino Unido, havia terroristas católicos do Irã? Sim, porque o pessoal do Irã é católico, né? Claro, ninguém jamais ficou dizendo, olha, todos os católicos são terroristas, né? Entenderam o que eu estou falando para vocês? Então, da mesma forma, são pessoas que têm uma visão distorcida da religião, né, que usam a religião como desculpa para cometer atos de violência, mas isso não significa que representa a maioria daquela religião, tá? Seja em relação ao catolicismo, ou seja em relação à religião muçulmana, né? Ah, inclusive tem um detalhe, né? Vocês já viram aquela música Sunday Bloody Sunday, do YouTube? Gente, aquela música fala de um protesto que ocorreu em Dublin, Dublin não, Belfast, nos anos 70, e o exército britânico abriu fogo contra manifestantes católicos, matou mais de 10 pessoas, maioria adolescentes. Então, aquela música é uma música de protesto. E vem um grupo de samba do Brasil e faz um sambão em cima daquilo. É uma música de protesto do grupo U2, que é da Irlanda, como vocês sabem. Outra banda irlandesa também que fez música em cima da situação de guerra civil da Irlanda foi aquela Cranberries, que é a música Zombies. Inclusive, há poucos anos, né, morreu, acho que ano passado, morreu a vocalista dos Cranberries. E o U2 ainda está aí. Mas Sunday Bloody Sunday é o Domingo Sangrento que ocorreu essa passeata e o exército britânico abriu fogo e matou. Tem até uma foto que ficou muito famosa. Um padre socorrendo com a bandeira branca sujada de sangue, socorrendo um jovem, né, que tinha sido levado, tinha sido baleado, né? Depois esse padre chegou a bispo. Então, pessoal, a maioria dos autores não reconhece o conceito de direito internacional de tipo de identidade porque muitas usam o terrorismo para alcançar seus objetivos, como a LP usou, né? Como o próprio IRA, que eu estava falando aqui, entidades como a Al-Qaeda também entram nessa classificação. Já os indivíduos, aí segue aquela perspectiva da pessoa natural, né? Quando a pessoa denuncia o Estado em organizações internacionais, especificamente em questões sobre direitos humanos. Mas aí aquele detalhe, um Estado só fica sujeito a essa questão da jurisdição internacional sobre direitos humanos se ele aceita. Se ele não aceita, não acontece nada. Só o que pode acontecer são recomendações, né? Pronto, vou falar agora de um assunto muito importante. Organizações não governamentais, ONGs, são diferentes das organizações internacionais, OIs ou ORGs. Gente, não confundam organizações não governamentais com organizações internacionais. Organizações não governamentais, como o próprio nome já disse, são entidades que não são formadas por governo. Já as organizações internacionais são formadas por estados soberanos, porém existe muita confusão. Por exemplo, de vez em quando tem aluno que pergunta para mim, professor, é verdade que a FIFA tem mais Estados-membros do que a ONU? Eu digo, não, não é verdade. Por quê? A FIFA é uma ONG e a FIFA não tem Estados-membros. A FIFA tem federações de futebol. Quem representa o Brasil na FIFA é a CBF, que é uma entidade privada, Confederação Brasileira de Futebol. A FIFA em si, daqui a pouco eu vou colocar no chat de vocês uma cópia do Estatuto da FIFA. A FIFA é uma associação civil suíça, gente. Na Copa passada, na Rússia, tinha aluno, eu vi aluno nosso postando isso, não tinha passado por mim, graças a Deus ainda, mas postando assim, olha, a CBF mandou um avião de luxo levar os jogadores de futebol para a Copa.
Gente, a CBF é uma instituição privada, como a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, o Greenpeace. Quem representa a CBE, a FIFA, é formada por federações de futebol, não é formada por estados soberanos. O Comitê Olímpico Internacional, do mesmo jeito. Claro, as ONGs ainda que atuam internacionalmente não possuem personalidade jurídica internacional, regendo-se pelo direito interno, embora algumas organizações internacionais as admitam como membro observador sem direito a voto. Não, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Pronto, em relação à FIFA, pessoal, deixa eu colocar aqui o estatuto. Juliana, vou responder, vou olhar agora. Pronto, quem quiser fazer pergunta agora, aproveite. Eu coloquei o estatuto da FIFA aí. Letícia, eu vou falar sobre prova no segundo horário, tá? Nem que seja uma parte, que eu talvez tenha que começar não, eu vou começar a aproveitar o tempo, né? Eu vou deixar mais ou menos uma meia hora para falar sobre prova na segundo horário. Mas não vou falar todo o segundo horário de prova, não, porque é muito tempo para falar de prova. Mas aí eu fico à disposição também para atender aquelas pessoas que querem falar sobre a prova. Gente, sim, Juliana, no caso do Reino Unido, o Reino Unido, ele não é uma federação, ele é formado por países, os países não são independentes, tá? Existe uma relação jurídica entre os países, mas não é sequer uma federação. Mas, por exemplo, na Europa você tem federação a Alemanha, a Suíça, a Bélgica, não é nem o fato de ser monarquia, a Bélgica é uma monarquia e é uma federação, né? E o Reino Unido também não é como a Espanha, que é um estado regional. A Espanha também, vocês sabem que é formado por vários países. Cadê Pedro, que fez... Não, Juliana, porque o país pode ser... País, pronto, perfeito, deixa eu dar a diferença. Estado é a entidade jurídica, entendeu? Ou seja, direito internacional. O país é uma região geográfica que pode ser independente ou não. Tem estados que são formados por vários países, como a Espanha e o Reino Unido, que você falou. O Reino Unido é formado por quatro: Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. São quatro países que formam o Reino Unido. Tá? No caso da Espanha, os principais são Galícia, Castela, Catalunha e País Basco. Tem Aragão também, tem Astúrias, mas os quatro principais são esses. Inclusive, cada um tem sua língua, né? As pessoas não sabem que na Espanha tem muita língua, né? E, aliás, a língua mais parecida com o português não é nem espanhol, é o galego. O galego parece um espanhol falado por brasileiro, com sotaque brasileiro, até o pessoal tira onda. É um portunhol da vida. E sim, as pessoas, como tem uma alta incidência de pessoas louras na Galícia devido à origem celta, então é por isso que no Brasil e alguns países da América Latina chamam pessoas loiras de galego, entendeu? Pronto. Você já ouviu falar da palavra enriba? Tudo em riba, tá tudo em riba. Sabiam o que é galego? Não é português, entendeu? É galego. Você diz sim, e por que o nordestino fala em riba? Porque a maioria dos imigrantes portugueses e colonizadores que vieram para o Nordeste era do norte de Portugal. O norte de Portugal e a Galiza, na Idade Média, faziam parte do mesmo reino, Reino de Leão. Então, eles têm origem comum. E aí, muitos nordestinos, como eu, inclusive, se fizer exame de DNA, sai o DNA galego.
também, porque a família, uma parte veio de lá, né? Eu sou o legítimo caboclo porque eu tenho sangue pancararu e do norte de Portugal. Então, também tenho sangue galego. Eu nem gostava que as pessoas me chamassem de galego, até porque eu não vejo galego, eu sou um caboclo. Essa é a minha identidade, caboclo, né? Mas depois que eu fiz o exame de DNA, não posso nem reclamar. Eu sei que eu tenho sangue galego também, e muito. Então, Juliana, no caso do Reino Unido, só tem um sujeito de direito internacional, certo? No caso da Espanha também. A Espanha é estado regional, tá? Porque a Espanha, essas regiões são para preservar a cultura, sabe? Mas elas não têm autonomia como estado. Já a Alemanha, Bélgica e Suíça são estados federais. Aí tem estados e tal, não sei se chama cantão, né? Na Alemanha chama Länder. Sim, pessoal, deixa eu mostrar aqui o Estatuto da FIFA, para vocês verem. Estou só passando no álcool gel, estou ficando todo. Mas esse aqui que eu trouxe é para mãos. Eu tenho um para mão e tenho outro para passar no resto. Pessoal, eu vou mostrar aqui o Estatuto da FIFA para vocês. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Epa, é logo no primeiro. Pronto, deixa eu selecionar aqui para vocês visualizarem e acompanharem comigo. Olha, gente, leia aqui no Estatuto da FIFA. Quem souber inglês, está vendo aqui. Mas eu vou traduzir. A Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, é uma associação registrada no registro comercial, que é a junta comercial, do Cantão de Zurique, Cantão é o estado da Suíça, né? De acordo com o artigo 60 e seguintes do Código Civil Suíço. Então, vocês viram aí, gente, a FIFA é uma associação. ONGs geralmente são associações ou fundações, tá? Qual é a melhor forma de distinguir uma ONG de uma organização internacional? É se ela é criada por tratado. Claro, ONGs também têm pessoas como membros, né? Ou empresas. Já organizações internacionais têm estados membros. Eu sou membro há muitos anos da Associação Internacional de Ciência Política. Aliás, infelizmente não vou poder ir ano que vem para o Congresso, ia ser esse ano, foi transferido para ano que vem pela pandemia, mas a situação está muito ruim, vocês sabem disso, e eu não vou poder ir. Aí eu paguei a anuidade agora, US$ 210, 2 anos, né, de anuidade. E eu disse a eles, eu não vou poder ir porque eu estou com a passagem, inclusive, comprada na CVC, mas não é só passagem, também tem a questão sanitária, ninguém sabe como é que vai estar o quadro daqui para lá, o dólar está nas alturas, etc, etc, etc. Mas, como eu sou filiado, e é uma ONG, tem sede no Canadá. Inclusive, falei com o vice-presidente, né, da IPSA, falei da situação dos professores do Brasil, que não estão tendo acesso à bolsa, a incentivos, a nada, a verba de educação cortada. E aí ele me disse que estava ciente, a IPSA, da situação dos colegas aqui no Brasil, né? Então, eu disse, eu vou pagar a anuidade para apoiar o trabalho da instituição, principalmente representando a gente lá fora, no mundo inteiro, né? Mas é uma ONG, formada por professores e estudiosos de ciência política do mundo inteiro. Sede em Montreal, no Canadá, já fui lá. Bom, pessoal, vou prosseguir mais um pouco, aí a gente dá um intervalo.
Trocar de máscara e tomar uma aguinha, né? Eu. Já falei essa questão das ONGs, né? O poder de celebrar tratados das organizações internacionais está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Basicamente, pessoal, esse tratado coloca o seguinte: um Estado, aliás, um Estado não, perdão, uma organização internacional, ela só tem poder de celebrar tratados se o seu estatuto assim o permitir. Se o seu estatuto não permitir, ela não tem. Apesar que eu não conheço nenhuma que o estatuto não permita, para ser sincero. Vamos agora falar das características das organizações internacionais. Primeiramente, elas são interestatais, né? São criadas por estados. Então, elas são formadas por estados soberanos. Elas não são formadas por pessoas ou por empresas, como acontece com ONGs, né? Ou por outras associações. Elas são criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Esse tratado multilateral, pessoal, ele é o estatuto da entidade, tá? Ou a sua constituição, como vocês quiserem. É a norma mais importante da organização. E toda organização internacional, ela pode, sim, toda organização internacional sempre é criada por tratados. Decorrem da Associação Livre de Estados. Nenhum Estado é obrigado a entrar em qualquer organização internacional e muito menos a permanecer. Teve o caso aí do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, pode ser o caso que o Estado tenha que pagar alguma indenização por estar saindo daquela organização internacional. No caso do Reino Unido, eu acho que ainda não chegaram a um valor, mas talvez estimado em 40 bilhões de euros. Bilhões. Então, o Estado não é obrigado a permanecer, mas se sair, pode vir a ter que pagar uma indenização pesada. Depende também do estatuto. Possuem capacidade civil e personalidade jurídica própria. Hoje em dia isso é pacífico, né, na literatura. A organização internacional ela tem sim uma personalidade jurídica própria e independe dos estados que as criaram. Elas possuem órgãos permanentes, distintos, independentes de seus membros. Toda organização internacional, geralmente, ela tem sua sede, tem seus órgãos, depende do objetivo dela, né? Seus órgãos possuem vontades e interesses próprios, inclusive distintos dos Estados-membros, tá? Às vezes pode contrariar. Agora, o poder da organização impor sua decisão ao Estado depende do alcance dela. Algumas organizações têm muito poder, como a União Europeia, outras têm pouco, como a OMS. Seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessários para exercer suas funções. Geralmente, pessoal, os altos funcionários, representantes das organizações internacionais, eles têm imunidade de natureza ou consular ou diplomática. A gente vai ver a diferença, acho que no ponto 9 ou é 11, não, 11, a gente vai ver a diferença de imunidade consular para imunidade diplomática. Mas, por exemplo, não pode ser preso em flagrante delito, só responde à jurisdição de origem se cometer algum crime, coisas do tipo.
Natureza dúplice dos tratados constitutivos de organizações internacionais. São acordos multilaterais e também a sua constituição interna. Então, pessoal, percebam que eles têm natureza dúplice porque, ao mesmo tempo, são acordos multilaterais, são convenções, mas também a constituição interna da entidade. Um tratado constitutivo de organização internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição, sendo a sua lei orgânica, né, não está sujeita a reservas, ou o Estado adere no todo ou não adere, e possui primazia sobre tratados internacionais em geral. Então, geralmente, eles têm essa primazia sobre os tratados internacionais em geral. As organizações internacionais, elas também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Porém, pessoal, geralmente só possui regimento interno aquelas organizações internacionais mais complexas e, por exemplo, a ONU, a OMS, que tem assembleias muito grandes, etc., elas têm. A estrutura interna de uma organização internacional geralmente é muito variável, mas normalmente todas elas possuem uma Assembleia Geral e uma secretaria. Na maioria delas, todos os estados têm direito a um voto. Porém, tem organizações que o voto pode variar de acordo com o poder econômico não. As, o capital que o estado tem investido na organização, como o FMI. Depois a gente fala sobre isso. Classificação das organizações internacionais. Esse assunto, pronto, se na prova de vocês eu colocar a organização internacional, eu vou exigir que vocês usem essa classificação aqui. E aí vocês vão dizer que tipo de organização internacional é aquela entidade que eu estou colocando na prova. Por exemplo, quanto aos fins, a gente tem as organizações gerais. Gerais, pessoal, são aquelas organizações que têm o objetivo mais amplo possível, como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. A ONU, ela tem o objetivo de promover a paz mundial e a cooperação entre os povos. Quer coisa mais ampla do que isso? Inclusive, você já ouviu falar daquela piada que a paz mundial é só Damis, né? Por que isso? Porque quando a ONU surgiu, logo depois da ONU ter surgido, nos anos 50, o concurso de Miss virou moda. E aí a ONU era muito divulgada, e o pessoal pegava o slogan da ONU. O slogan da ONU é promover a paz mundial e a cooperação entre os povos. Então, isso. Meu sonho é a paz mundial. Ó, por aí. Então, é geral. É bem amplo, né? A OEA, a Organização dos Estados Americanos, tem a mesma finalidade que a ONU, porém, no contexto do continente americano, porque ela só abrange os estados do nosso continente, aqui das Américas. Específicas. Específicas são aquelas organizações que têm um objetivo bem delimitado, como o FMI, Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, pessoal, ele empresta dinheiro para políticas macroeconômicas e presta assessoria nessa área. O FMI, por exemplo, ele não empresta dinheiro para fazer uma estrada, para fazer uma hidrelétrica. Ele só empresta dinheiro caso o Estado esteja com as suas reservas cambiais lá embaixo, como aconteceu com a Argentina há pouco tempo, né? Então, aí ele empresta dinheiro. Então, o objetivo dele é bem específico. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Ela trabalha nessas três áreas, educação, ciência e cultura, e, por exemplo, ela diz a idade correta de alfabetização, ela concede
título de patrimônio da humanidade, seja o patrimônio natural ou seja o patrimônio histórico. Aqui em Pernambuco tem o patrimônio natural da humanidade, que é Fernando Noronha, inclusive por isso tem aquelas taxas que a gente vai visitar, tal, que é de conservação, né? Bem caro. E tem o patrimônio histórico no centro de Olinda e Recife. Bom, pessoal, quanto ao alcance, a gente tem as organizações universais, que são aquelas que aceitam países do mundo inteiro, todas as regiões, como a ONU. Faltou eu falar da UPO, como organização específica. É a União Postal Universal. Essa organização, ela convenia todos os estados que querem distribuir correspondência no mundo inteiro. Vocês já pararam para pensar como seria complicado se para mandar correspondência de país para outro precisasse todos os países fazer convênio com todos os países? Não. Você tem uma entidade chamada União Postal Universal, tem sede na Suíça, foi criada em 1867. Se você se filiar à União Postal, já está automaticamente conveniado com todos os países. Também aquele objeto de rastreamento, gente, que a gente vê no encomendas, correios, aquilo é padronizado pela União Postal Universal. Por isso que, quando o objeto é postado no Brasil, termina com BR. Mas se vocês já receberam ou já viram objetos postados em outros países, termina com outras siglas, tá? De acordo com a sigla que o país usa. Também é específico, reparem, distribuição de correspondência. Aí, voltando ao alcance, né? Organizações universais ou globais, depende da classificação, pode ser uma coisa ou outra. Aceitam estados soberanos do mundo inteiro. Exemplo, a ONU, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco aceita estados soberanos do mundo inteiro. Já as regionais aceitam países ou de um continente ou de uma região, como o Mercosul, o NAFTA, que é da América do Norte, e a União Europeia também só aceita países que têm pelo menos parte do território da Europa, né? Então, essas são as regionais. Pronto, eu vou parar aqui nesse 2. Vou perguntar agora se algum de vocês tem alguma dúvida, pergunta, para a gente dar um intervalinho aí, que eu já estou cansado. É porque hoje eu falei os 3 horários. Aí eu vou trocar a máscara e tomar uma aguinha. Pronto, alguém tem alguma pergunta? Pronto, se vocês não têm pergunta, a gente vai fazer o seguinte: a gente dá 10 minutos de intervalo, pontualmente, e depois eu prossigo esse assunto, e aí depois que eu terminar esse assunto, aí a gente fala da prova, tá? E quem tiver reclamação, etc., a gente atende sobre a prova. Tá certo? Então, beleza, gente. Então, vamos dar um intervalinho que, francamente, eu já estou com a garganta ardendo. Tá bom, pessoal. Então, 8 horas em ponto, 8h10 em ponto, a gente volta, tá? Não vou encerrar a conexão, prossegue.
Bem, pessoal, vamos voltando, né, para nossa aula. Eita, agora essa máscara ficou. Não sei se vocês estão vendo isso, mas o efeito ficou estranho. Olá, Rosilene. O efeito dessa máscara ficou estranho. Ó. Eu já estava até gostando dessa máscara porque ela é leve, ela tem um tecido bem, tipo aquele, não sei como é que é o nome desse tecido. Eu vejo muito mulher fazendo vestido com esse tipo de tecido. Inclusive essa máscara é da minha esposa, que é aquele vestido que a mulher fica puxando. Quem faz essa máscara é minha esposa. Agora, ela é mais leve porque é desse tecido que puxa, né? Puxa, sei lá, fiquei olhando. É mais confortável, mas estou vendo aí na imagem, mas parece que até a minha voz está mais clara com ela. É, porque a outra é de algodão aquela outra preta que eu tava é daquele algodão mais grosso. Essa aqui ela é forrada por dentro e por fora, mas é desse tecido que. Eita, gente, aí eu já tava doidinho para. Eu digo, ah, gostei dessa máscara, ela é mais leve. Pronto, vamos prosseguir aqui, para vocês não ficarem olhando para minha máscara, né? Deixa eu colocar. Então vamos prosseguindo aqui, pessoal. Em relação à atuação, a gente tem a finalidade política, são aquelas organizações que têm esse objetivo político, como a ONU, a OEA, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, é político, né? Militar e político. Aliás, as duas coisas juntas e misturadas. A finalidade técnica específica, a gente tem entidades como a OMS, que trabalha com a parte de saúde, né? O FMI, que diz que é técnico, apesar de ele ter uma polêmica grande do ponto de vista político, e a Unesco, que também trabalha com educação, ciência e cultura, e que, portanto, também tem uma natureza assim, mais técnica. Né? Então, essas são as entidades. Em relação à independência normativa, a gente tem as organizações que são dependentes, ou seja, além do direito internacional, elas obedecem normas internas, como a União Postal Universal, a Cruz Vermelha. Então, essas entidades são dependentes. Geralmente são entidades mais antigas, sabe? A União Postal Universal e a Cruz Vermelha são regidas também pelo direito interno suíço. As organizações independentes, elas não mantêm relação com nenhuma vinculação com nenhuma ordem jurídica interna, como, por exemplo, a ONU, a OEA, são entidades que são regidas pelo seu próprio direito, não, pelo direito internacional. A União Europeia, inclusive, pessoal, ela tem o seu próprio direito, que é o direito comunitário, né, o direito da União Europeia. Bom, pessoal, no tocante à participação de estados, a gente tem, não existe organização fechada, percebam, mas a gente tem as organizações que são abertas ilimitadamente, como a ONU e a Unesco, ou seja, que não tem maiores requisitos para admitir novos membros, que aceitam países do mundo inteiro,
né, que tem os requisitos bem amplos. No caso da ONU, para ser membro, parece difícil, mas não é. O Estado tem que se declarar um Estado amante da paz, o termo em inglês é peace lover, e tem que ser indicado por um membro permanente do Conselho de Segurança e aprovado pela maioria, maioria não, são 2/3 dos Estados-membros. Não é difícil, tanto é que quase todos os Estados soberanos do mundo fazem parte da ONU. Já tem aquelas organizações que são abertas limitadamente, ou seja, que só aceitam estados dentro de determinados critérios, como, por exemplo, a União Europeia. Para um estado fazer parte da União Europeia, ele tem que ter parte do território da União Europeia, na Europa, ser todo não, tá? Até porque muitos países ainda têm territórios fora da Europa, como a França, Portugal, Espanha, o Reino Unido, né? Eles ainda têm territórios fora da Europa. Por exemplo, Portugal e Espanha têm territórios na África, né? A Ilha da Madeira, em Portugal, as Canárias, na Espanha, né? 2 cidades do Marrocos, a Espanha tem, Ceuta e Melilla. O Reino Unido tem aqui territórios na América do Sul, como as Malvinas, né? Tem as Malvinas. Também tem territórios no Caribe, né? As Ilhas Caimã, etc. E a OEA, por exemplo, só aceita estados do continente americano que tenham uma certa listagem. Já a OPEP aceita só países que exportam petróleo. Países que importam petróleo, ela não aceita, né? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vocês sabem que o Brasil, com chocolate, café e petróleo, o Brasil exporta chocolate, exporta cacau, exporta café, exporta petróleo e importa gasolina refinada, importa chocolate e importa café, principalmente café gourmet e aquelas cápsulas, né? Aquelas cápsulas de cafeteira, aquelas coisas. Vocês que gostam dessas coisas. Eu gosto de café, mas não sou nenhum connoisseur, como dizem os franceses, né? De café, não. Ser um pouquinho mais de vinho, de café, não. Fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações internacionais. Parecer da Corte de Haia 1949 sobre o caso Bernardotti. Esse caso foi o seguinte: Bernardotti era um funcionário da ONU que morreu no atentado terrorista na época de independência de Israel. Ele foi vitimado por terroristas judeus, tá? Não foram muçulmanos nem árabes, não. E a ONU ingressou com a ação declaratória na Corte Nacional de Justiça de Haia, perguntando se ela tinha personalidade jurídica internacional para pedir que o Estado de Israel fosse responsabilizado pela morte de Bernardotti. E foi decidido que sim, a ONU e as organizações internacionais têm personalidade jurídica internacional e capacidade para demandar seus direitos, né? O Bernardotti, ele é uma das pessoas mais homenageadas pela ONU lá na sede da ONU, ele e o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Inclusive, por favor, assistam o filme Sérgio, não sei se alguns de vocês já assistiram, tem na Netflix. Grande diplomata brasileiro com a carreira brilhante, né? Ele é interpretado por Wagner Moura. Para quem gosta de filme com Wagner Moura, que não seja Tropa de Elite, Wagner Moura é um ator excelente, né? Inclusive, a família dele é da mesma região que a minha, só que é do lado da Bahia, né? A cidade é perto, Rodelas. A família dele é lá de Rodelas. Fica, assim, dá uns 70 quilômetros da minha cidade, mais ou menos. Só que do lado baiano, né? Não é do lado de Pernambuco, não. Bom, então, pessoal, de 1949 para cá, é pacífico na jurisprudência e na doutrina internacional que as organizações internacionais têm, sim, personalidade jurídica internacional. A personalidade jurídica internacional das organizações raramente vem expressa em seus instrumentos constitutivos. Só nas organizações mais novas ou que reformularam seu estatuto há pouco tempo, como a União Europeia, né? Nessas mais antigas não especifica, mas, como eu disse, hoje é pacífico.
Bom, as decisões e deliberações das organizações, elas normalmente são tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres. Órgãos congêneres seriam órgãos parecidos, né? Que têm funções parecidas. Agora eu vou falar dos sistemas decisórios das organizações internacionais. Unanimidade. Unanimidade. Difícil, desculpa. Antes de entrar nos tipos, é preciso falar o seguinte: dificilmente uma organização internacional adota somente um sistema decisório. Geralmente, elas adotam vários. Então, unanimidade. Unanimidade, obviamente, é quando, para aprovar um determinado assunto, exige que todos concordem. Exemplo, a União Europeia, para admitir um novo Estado-membro, a ONU não, 2/3, né? Mas a União Europeia, para admitir um novo, tem que ser unanimidade. Inclusive, pessoal, é por isso que o processo de independência da Catalunha é inviável. Por quê? A Catalunha, na Espanha, ela pode ficar independentemente de Madrid. Tá? Mas é impossível, é inviável uma Catalunha fora da União Europeia. E se o processo de independência for de ruptura, a Espanha jamais vai aceitar que a Catalunha entre na União Europeia. Ela pode bloquear, porque não precisa de unanimidade para admitir. Então, na medida que há necessidade da unanimidade, então ela pode bloquear. Então, é possível a União Europeia, uma Espanha sem Catalunha? É. É possível a Catalunha fora da União Europeia? Não. Até por ser uma região, gente, que tem muita gente em toda a Europa ali. É uma região que, historicamente, já é integrada ao contexto europeu, até mais do que determinadas áreas da Península Ibérica, como Portugal. Portugal mesmo, durante muito tempo, talvez até séculos, Portugal teve mais conexão com a América do Sul, a África, a Índia, do que com a própria Europa. E o regime de Salazar, a ditadura de Salazar, ressaltava isso. Portugal não é um país europeu, Portugal é um país atlântico. Né? Eles colocavam isso. Mas a Catalunha não. A Catalunha ali é uma região sempre historicamente integrada ao contexto europeu, até mais do que outras áreas, como eu disse, da Península Ibérica. Barcelona é uma das principais cidades da Europa, do ponto de vista cultural, sempre teve uma industrialização muito forte, né? Não é só porque hoje tem um dos maiores times da Europa, como vocês sabem. Dissidência. Dissidência é quando alguns membros da organização não são obrigados a adotar certas decisões. Então, há o direito de dissidência. Ou quando certas decisões não são obrigatórias. Por exemplo, na União Europeia, naquele tempo, né? O Reino Unido teve dissidência em duas coisas. A moeda, eles não foram obrigados a adotar o euro, continuaram adotando a libra, e na zona de livre circulação, que eles também nunca adotaram, né, que é a zona de Schengen. Que é aquela zona de circulação, depois a gente vai falar melhor sobre ela lá na frente, que é instituída por vários países da Europa e que você pode circular nela. No caso do brasileiro, para fazer turismo, pode ficar até 90 dias na zona de Schengen, né? Sem precisar ficar carimbando o passaporte em cada país que passa. Então, o Reino Unido nunca aceitou fazer parte dessa zona de livre circulação. Voto ponderado. Voto ponderado é quando alguns membros têm um direito especial de voto. Como, por exemplo, no FMI, quanto mais capital o Estado tem, mais direito de voto ele tem também. Na ONU, o veto do Conselho de Segurança da ONU é uma espécie de voto ponderado, sim. Ou seja, os 5 membros permanentes, né, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, eles podem vetar qualquer ação do Conselho de Segurança da ONU. Então, também é uma espécie de voto ponderado. Maioria simples ou qualificada, maioria simples 50% mais um. Por exemplo, as resoluções da ONU são aprovadas por maioria simples. Qualificada, admissão de novos membros ou reforma da ONU.
As organizações internacionais, pessoal, elas não possuem base territorial, né? Por isso é que elas celebram acordos de sede, que são tratados com certos estados para estabelecer a sede da entidade. Então, esse tratado geralmente estabelece prerrogativas, imunidades diplomáticas para aquela organização internacional. Um detalhe importante é que as pessoas jurídicas, além do Estado, só passaram a atuar fortemente após a Segunda Guerra Mundial, quer seja as organizações ou quer seja a pessoa natural. Antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente só os Estados é que atuavam no âmbito internacional. Por isso é que não é de se estranhar, pessoal, que até hoje, né, até hoje, essas organizações internacionais, elas têm, e as pessoas naturais têm menos prerrogativas do que os Estados soberanos. Bom, as referências estão aqui, aquelas mesmos três autores principais que vocês conhecem, Delbrando Dacioli, atualizado por Paulo Borba Casella, o livro do Mauzuoli, que, na minha opinião, hoje é o melhor de todos em língua portuguesa de direito internacional público, e o livro do Rezé, que é um livro muito bom, né? Direito internacional público, da editora Saraiva. E pronto, terminamos o ponto 7, graças a Deus. Juliana, sua pergunta é pertinente. Deixa eu explicar para você. A relação da Unesco com a ONU é como a relação, por exemplo, da administração direta com a indireta. Existe uma personalidade jurídica internacional, são pessoas jurídicas distintas, mas o comando assim, de direcionamento de políticas públicas da Unesco vem da ONU, viu? Mas são juridicamente independentes. Pronto, é a mesma relação de uma autarquia com a administração principal. Entendeu? Não só a Unesco, a FMI, todas são agências da ONU. Mas ela não é um órgão, entendeu, da ONU. Ela é uma agência e ela tem a sua personalidade jurídica própria. Entendeu? Sim, pessoal, alguma pergunta sobre esse assunto que a gente terminou agora? Exercício de fixação já está lá no Moodle. Semana que vem não vai ter minha aula, aí eu vou passar. Eu estou com vontade de passar dois ou três, eu estou pensando se eu vou deixar 2 ou 3 pontos, porque na segunda unidade são 6 pontos. Talvez seja interessante passar agora em outubro 3 pontos e colocar 3 pontos em novembro, para não deixar tudo para a última hora. Eu acho que é melhor, né? Dividir. Eu dou, por exemplo, semana que vem. Agora, façam, pessoal, esses estudos dirigidos de fixação semana que vem, porque não vai ter minha aula. Tem gente que só deixa para fazer no último dia. Isso não é muito positivo, não, tá? Não deixe essa coisa para a última hora. Mania de brasileiro, né? Querer deixar tudo para a última hora. Epa. Sim, gente, alguma pergunta? Vamos falar de prova, né, então. Gente, a maioria da turma de vocês tiraram boas notas na prova. Porém, para dizer a verdade, e eu sou uma pessoa muito sincera, eu não fiquei muito contente com os resultados, não, tá? A maioria conseguiu passar porque tinha muita pontuação extra, mas o resultado das notas não foi muito positivo, não. E olha que eu dei aula explicando, revisando. Então, eu achei assim que poderia ter sido melhor. E por isso que eu vou comentar. Uma coisa muito importante, duas coisas importantes que eu queria falar antes de explicar e comentar a prova, é o seguinte: teve muita gente que mandou a prova em formato de comentário. Gente, a prova era clara, só podia mandar em formato Word ou PDF, tá? Não, professor, mas eu estava com problema no Moodle. Tem que procurar o suporte para isso. O Moodle ele tem uma dificuldade para arquivos muito grandes, mas para arquivos pequenos, não. Então, gente,
eu não aceitei. Olha, Vitória, eu estou com um problema para mandar 1 a 1. Eu queria mandar 1 a 1. Vou ver se semana que vem, já que eu não vou dar aula, né? Vou ver se semana que vem eu consigo mandar pelo menos de 1 a 1 para ver observações importantes. E é interessante o aluno receber, porque eu escrevi algumas observações na prova. Mas eu estou com aquele trabalho de mandar de 1 a 1. Entendeu? Tem que mandar de 1 a 1. E só na turma de vocês tem mais de 60 provas. Acho que foram 64 provas feitas, né? Na turma de vocês. Então aí é complicadinho. Mas eu vou ver se eu consigo mandar, nem que seja para a semana que vem, tá? RI eu mandei de todos, só que RI eu tenho uma turma com 16 alunos. Aí é moleza, eu mando um e-mail para cada. Vocês, eu tenho que abrir o Moodle e ir colocando. Sim, pessoal. Aí, como eu disse, teve alguns probleminhas na prova que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, em relação ao formato. Formato, a gente só aceita o Word e o PDF. Eu até pedi ao Oswaldo, atendeu com muita gentileza, para avisar os colegas que eu não ia aceitar a prova em formato de comentário, tá? E aí, a maioria mandou. Acho que teve um colega que não mandou, mas depois eu resolvi o problema dele. Ele entrou em contato comigo, a gente resolveu o problema. Outra coisa importante, gente, não copiem prova dos colegas. Olha, a prova é aberta, vocês podem discutir com os colegas, mas cada um faça a sua. Não adianta você pegar a prova do colega, colocar os mesmos argumentos, eu vou baixar a nota. Eu baixo a nota, tá? Não precisa estar ipsilíteres, não, basta ter os mesmos argumentos. Tem gente que colocou até os mesmos erros. Por exemplo, uma interpretação errada. Mausuoli diz que o direito internacional público começa na Idade Média. Ele não diz isso. O que ele diz é que o direito internacional público, como a gente conhece hoje, que não é a mesma coisa dizer que ele começou na Idade Média, surgiu entre a Idade Moderna e a Idade Média. E teve muita gente que colocou esse erro. Por quê? Porque foram fazendo em conjunto. O aluno chega assim e diz, olha, fulano, me mande a tua prova, em vez de sentar e cada um redigir a sua, pede a prova do colega para usar como modelo. Não façam isso. Não, Wilson, em Word não tem problema. O Word ou PDF pode ser feito. O que não pode é colocar a prova como comentário. Entendeu? Tem muita gente aqui na turma de vocês, acho que uns 5 colocaram a prova como comentário. Comentário eu não aceito a prova, tá? Mas o Word e o PDF é um dos dois formatos que a maioria de vocês tem acesso e pode fazer, inclusive através de site, etc. Tá? Então, só ficou um, mas eu já resolvi esse problema desse aluno que tinha ficado, que não tinha mandado ainda. Então, outro problema, cuidado com essa questão de usar a prova do colega como modelo. Baixa a nota sim. Outro ponto, né? Nessa disciplina, aquilo que eu estou falando a vocês, a preocupação em reproduzir o que o STF diz. Gente, a disciplina é Direito Internacional Público, não é Direito Internacional Público Brasileiro, não. Que até seria uma contradição. Direito Internacional Público Brasileiro, ó. Não, é Direito Internacional Público. Então, olha, esqueçam o dualismo moderado, gente. Porque a questão era sobre outro país. Teve gente falando de dualismo moderado do Brasil. Gente, primeiro que nem o Brasil é dualista moderado, porque isso é uma interpretação errada da jurisprudência de 77, ou seja, da ditadura, né, que os concurseiros reproduzem porque só existe essa jurisprudência falando disso, mas é do regime anterior, né? Então, não existe essa história, o Brasil é monista. Aliás, eu vou fazer até um artigo científico sobre isso, explicando por que cargas d'água o Brasil é monista. O que o STF diz, gente, nessa disciplina, ó, graças a Deus que não tem o mesmo peso que as outras. Né? Porque a disciplina é direito internacional, não é direito internacional brasileiro, é direito internacional público. Sim, mas vamos comentar aqui a prova. O que é que eu queria de cada questão? Pronto, eu vou comentando, e aí
Depois que eu comentar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, contestar, a gente fica à disposição, tá? Cadê, meu Deus? Está aqui. A primeira questão, pessoal, era do ponto 1, História, Origens e Evolução Internacional, falava da participação de Rui Barbosa em Haia. Olha, além de falar dessa importância da atuação de Rui Barbosa, teria que falar também sobre a questão da importância da Corte Nacional de Justiça, que foi criada e do qual ele foi um dos primeiros juízes. Teve muita gente que focou muito na biografia de Rui Barbosa, isso não era um aspecto tão importante. Mas também a defesa que ele fez do direito dos estados, de igualdade entre todos os estados, também é importante. Então, aí na questão de Rui Barbosa, eu teria que destacar a atuação dele, a defesa que ele fez em relação aos estados e a importância da criação dessa Corte Internacional. Basicamente, era isso que eu queria em relação à questão do ponto 1. Na questão do ponto 2, pessoal, que era teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna, era sobre Israel. Nesse caso, Israel é claramente dualista, porque a legislação, os tratados que Israel ratificar, eles têm que ser regulamentados através do parlamento, que é o Knesset, acho que não sei qual é a pronúncia correta, que é o parlamento israelense. Gente, Israel, então, na medida que Israel demanda que seja feito, que diz que não basta ocorrer essa ratificação, se não houver uma regulamentação pelo parlamento, então ela é claramente dualista. Teve gente que veio falar do Brasil aqui e colocou de forma descontextualizada o Brasil. Então, a questão aqui não tinha nada a ver com o Brasil, você poderia citar o Brasil como exemplo, mas teve gente que falou mais do exemplo do que da questão em si, que era explicar por que Israel é dualista. É dualista porque demanda que, para um tratado entrar em vigor, não basta a assinatura e a ratificação do Poder Executivo. É preciso que o parlamento aprove uma legislação regulamentatória. É isso. Terceira questão. A terceira questão, pessoal, a fonte do direito internacional público, a fonte utilizada aqui é uma decisão de organização internacional, tá? No caso do Mercosul. Não é tratado, poucas pessoas, apesar de colocar que era tratado, mas é decisão de organização internacional. A decisão de organização internacional, ela tem capacidade de vincular os estados que são parte daquela organização internacional. Então, é basicamente isso. A quarta questão, gente, que é o acordo entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel, de Previdência Social, de 2018, que era para classificar que tipo de tratado é esse. É um tratado bilateral, porque tem duas partes, Brasil e Israel. É um tratado contrato, porque diz respeito ao interesse das partes, no caso, previdenciário, da direito previdenciário. E terceiro, é permanente, porque ele não tem prazo de duração específico. Teve gente que colocou que ele era unifásico. Pelo que eu li dele, ele não é unifásico, não. Ele é bifásico, normal, um tratado normal. Mas, assim, o que eu queria que colocasse, basicamente, essas três coisas, que é bilateral, que é contrato, teve gente que colocou normativo, e que esse tratado, ele é permanente, ele não é provisório. Ele não tem prazo de duração. A quinta e última questão, pessoal, sobre controle de convencionalidade, nesse caso da questão, é o controle de convencionalidade concentrado exercido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em face do Estado do Panamá. Não tinha nada a ver de Brasil, tem gente que veio falar de Brasil, da questão do STF, do depositário infiel, nada a ver, gente. Aqui era um controle
convencionalidade concentrado. Também seria interessante explicar o que é isso na prova. E exercido pela Corte Interamericana em face do Panamá. Cadê Beatriz? Beatriz está com o microfone aberto. Diz assim. Beatriz, por favor. Você vai? Não vai não? Eu deixei o microfone aberto. Daqui a pouco, se ela quiser falar, é só abrir o microfone. Eu fechei. E pronto, pessoal. Basicamente, essa era a prova de vocês. Como eu disse, o resultado não foi tão satisfatório quanto eu disse. Beatriz, se você quiser perguntar, fica à vontade, viu? Eu fechei seu microfone porque estava tendo aí um barulho de fundo, acho que de criança, né? Aí da sua casa. Mas se quiser falar, pode usar o chat, pode perguntar à vontade. Então é isso, pessoal. Essa seria a prova de vocês. Vou ver se eu mando ela para cada um daqui para a semana que vem. O problema é que são as 300, né? E como eu disse, eu só consegui mandar de RI, que é uma turminha de 16 alunos. De vocês eu ainda não consegui. Pronto, fico à disposição agora para tirar dúvidas, questionamentos de quem quiser perguntar qualquer coisa. Pronto, gente. Alguém tem perguntas? Ficamos à disposição. Alô? Pronto, eu estou à disposição de quem quiser perguntar. Quem quiser perguntar qualquer coisa, a gente fica à disposição. Quem quiser também tirar dúvida de faltas, também a gente está à disposição, viu? E já lançou as faltas, tá? No caso da turma de vocês, eu acho que tem gente reprovada, mas não sei se é desistente, porque não participou de nada, não fez nada até agora. Mas se essas pessoas entrarem em contato com vocês, principalmente com o representante Oswaldo, não sei se o Oswaldo está aqui agora, ele estava, né, no primeiro horário. Mas deixa eu registrar o seguinte: quem tiver reprovado por falta, tem que fazer o exercício complementar da segunda unidade, que eu vou deixar agora no final de outubro, pode entregar até o dia 1º de dezembro, mas também vai ter que fazer todas as atividades que eu passar na segunda unidade, tá? Mas não deixe de fazer, porque teve gente, a minoria não fez aquele exercício complementar, né? A maioria fez, graças a Deus, né, em relação a... Wanderson. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor noite. Salmo falando. Professor, boa noite, turma. Veja só, com relação a isso falou nas faltas, eu só pude fazer a minha matrícula no mês de agosto já tinha perdido uma boa parte do conteúdo, mas aí eu fui refazendo as atividades que deu para fazer e queria saber com relação ao regime especial, porque eu entrei com regime especial também. Mas aí fica assim, a seu critério, porque eu só tive condições financeiras de fazer realmente a negociação já no, acho que em meados de agosto, professor. Pronto, Salma, você fez o exercício complementar, deixa eu olhar aqui. Esse exercício complementar faz com que eu não lance mais do que o limite que é permitido para você não ser reprovada, tá? Eu não fiz o sexto, porque o sexto, licença, professor, o sexto, esse sexto atividade, eu terminei a quinta atividade e fechei como concluído tudo. E ainda tinha o sexto ponto para responder, e poxa, eu fechei tudo, não tinha como abrir mais, nem Não, fazer agora não, nada. porque eu já entreguei as notas, né?
Mas Não, para não, isso foi antes, já é coisa passada. É certo. questão passada. Para a Entendeu, segunda professor? unidade, aí eu peço que você, caso tenha algum problema, entre em contato com a gente. Semana que vem, inclusive respondendo a Certo, pergunta de Wanderson. Pronto, eu vou combinar com a turma de vocês o seguinte: semana que vem, como não vai ter aula ao vivo minha, eu vou deixar certo, 3 exercícios de fixação, certo, cada um valendo meio ponto, e 3 estudos dirigidos, cada um valendo 2 presenças. certo. Aí Isso, vocês fazem. isso já é para a segunda unidade, né, professor? Exatamente. Aí eu dou Tá 15 bom. dias para você responder, ou seja, eu vou colocar, deixa eu olhar aqui no calendário. Vocês podem responder até o dia 4 de novembro. Aí, depois, em novembro, eu vou passar mais 4 exercícios. E vou Certo. passar também um exercício complementar para justamente essa questão de faltas e somar um ponto extra, porque aí já compensa alguma pontuação que você ou que vocês outros tiverem perdidos. Porque somando os exercícios de fixação que a gente vai passar na segunda com o complementar, dá 4 pontos extras, entendeu? Certo, certo, Aí, se professor. algum aluno não tiver alcançado 7 pontos, sobrando pontuação, a gente joga na primeira unidade e compensa, entendeu? Aí Uhum. Sim, ratifica a nota. Então, o que é que eu lhe aconselho? Fique de olho nos exercícios. Semana que vem eu já vou deixar alguns. E certo. aos poucos você vai fazendo, e aí a gente consegue resolver esse problema. Tá certo. Com relação ao regime especial, eu falei lá na coordenação, não, a gente já está no regime especial por conta da pandemia, não é isso, professor Justo? Aí Certo. a menina disse, olha, justamente isso. A gente já está em regime especial, então você, o que tiver de atividade está no Moodle, tal, Você faça. explicou direitinho, mas de qualquer maneira, para assegurar, eu deixei lá por conta justamente das faltas que o senhor estava falando agora e me chamou a atenção. Muito obrigada. Boa noite, professor. Por nada, Salmo. Qualquer coisa você entra em contato, viu? Tá certo, professor. Obrigada. Gente, só tem um aluno da turma de vocês que optou ainda o regime de presencialidade, né? Inclusive não está nem aqui, só tem uma pessoa. O resto está no regime remoto, que, como o Salma falou muito bem, é um regime excepcional e que está permitido que a gente fique até dezembro, se eu não me engano, tem a portaria do MEC, né? Mas, na verdade, a gente está no híbrido, porque a gente está tendo que vir e transmitir daqui. Aquelas turmas, principalmente as iniciais, que tem mais alunos, está tendo normal aqui no corredor, né? Tem muita gente. Mas é mais o pessoal do começo do período, porque alunos já de nono e décimo, como são as turmas que eu pego, geralmente o pessoal, por um motivo ou outro, já não acaba frequentando, não é mesmo? Gente, quem mais tem alguma dúvida, alguma questão? Então, a gente vai combinar isso. Os 3 primeiros exercícios de fixação eu já deixo semana que vem, né? E os 3 primeiros estudos dirigidos. Antes do dia 1º de novembro, eu coloco o exercício complementar, que vai ser sobre a pandemia da China, vai ser um artigo científico que eu publiquei, né? Vocês podem entregar até o dia 1º de dezembro, esse exercício complementar, que é em cima de um artigo, são 10 questões, ele vale 1 ponto. O exercício de fixação, cada um deles vale meio ponto, né? E o complementar, que visa principalmente essa questão de faltas, etc., aí ele vale 1 ponto. Mais alguma pergunta, gente? Só essa máscara minha que não dá jeito, né? Tá parecendo, ela produz aquelas ilusões de ótica. Eita máscara, essa máscara é psicodélica. Vou falar para minha esposa. É Ela, estilosa, professor. Sua máscara é estilosa. Eu nunca vi desse modelo, não. Diga aí onde o senhor fez, que eu vou comprar um foi minha igual. esposa que fez Eu essa aí. vou. Acho que ela pegou aquele material, daqueles vestidos que fica puxando, sabe? Ô, professor, o senhor está na SES ou o senhor está em casa? Não, Porque, eu estou tipo, na 6. Aqui é a 6. vem Ó, cá. aqui o quadro atrás. Ah, tô entendendo. Por que a SES está fazendo isso com os professores? Não tem ninguém aí, né? Na turma de vocês, não. Tem outras turmas que tem. Aí é uma coisa que eu não posso questionar enquanto empregado da instituição.
É, Né? né? Vocês É sabem ótimo que a que você gente não falou. pode questionar a ordem. Tem turmas que têm vários alunos, principalmente as turmas iniciais, e tem turmas que Sim. não têm. Mas aí é uma decisão da reitoria, não é nem da coordenação, viu? Uhum. Ah, por isso Que que o senhor está de determinou isso. máscara. Porque Sim, em porque casa a também gente é não obrigado. usa. É, em casa a gente não É, usa. Na em instituição casa é a gente obrigado. não usa, né? Aí me veio agora a cabeça, nossa, mas é isso mesmo, o professor tem que sofrer. Mas é assim. Então, Mas sua máscara tá ótima, viu? obrigado. Então, gente, até a próxima. A próxima aula daqui a 15 dias ao vivo. Na semana que vem eu vou deixar essas atividades. Vocês façam logo, não deixem para a última, para fazer no final, né? Então, façam logo. E até a próxima. Boa noite a todos e a todas. E obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Bia, só deu teus meninos na aula de hoje do professor. O professor mais cri-cri que tem, que a gente tem que fazer uma média, mais do que uma média. Ele disse, umas 3 vezes, Beatriz, tem alguma pergunta? Eu tô ouvindo barulho, vou desligar o microfone. Era teus meninos, mulher. Então, da retada, essa pandemia tá fazendo cada uma com a gente, não é, Bia? Uma saudade terrível de tu e de Magno, meu Deus do céu. Eu tenho hora que eu choro. Fica aqui, tem a foto da gente aqui no quarto. Vou tirar uma fotinha da foto e vou mandar pra tu, vê se quando a gente era unido. Vixe, Maria. Ele passou um bocado de coisa, porque as palavras dele, genérica, assim, genérica não, como é que chama? Conceito. Ele para dar, e para você dar é conceitual, assim, eu esqueci o nome, mas é para a pessoa decifrar a mente dele, entendeu? No resumo total. Tem gente que escreve nada com nada, não se importa nem com a leitura, realmente, aí é foda. Mas tem que ter um mínimo de coerência. E esse professor, qual é o nome dele? Alisson, não, Anderson, esqueci, não sei o que, eu sei que é alguma coisa Francisco. Vou mandar foto pra tu, um cheiro, abraço grande, saudade. Lembrei agora, professor Emerson Francisco, eu acho, Emerson Vicente, sei lá. Eu só ouvi a risada do teu menino, foi o teu menino, não foi a menina, não. Acho que a menina tava arengando com ele, ele tava rindo.